Olá, está no ar mais uma edição do Entre Clínicas e hoje eu tenho aqui comigo a presença do professor e doutor Rodrigo Mencalha. Obrigada, professor. Prazer, meu Ana. Muito bom estar com vocês aqui no Paleta de Campinas. Obrigada. O professor Rodrigo Mencalha, há 11 anos, atua como professor do Centro de Ensino Superior de Valença, no estado do Rio de Janeiro, onde também é diretor da Faculdade de Medicina Veterinária. E aqui, no Instituto Qualitas, é palestrante na nossa pós-graduação de Etologia Veterinária, no módulo de terapia psicofarmacológica, e é esse tema que nós vamos conversar hoje. Professor, eu gostaria de começar perguntando quais são os principais fármacos utilizados na terapia psicofarmacológica na área do comportamento animal. Muito bom, Ana. Na verdade, a gente usa os mesmos fármacos que são usados em seres humanos. Então, podemos usar desde ansiolíticos, como por exemplo o diazepam, que é muito conhecido pelo público. Podemos usar diversas classes diferentes de antidepressivos, como por exemplo a fluoxetina, como por exemplo a amitriptilina, né? São drogas muito corriqueiras na terapia psiquiátrica do ser humano. E além disso, podemos trabalhar com drogas que são chamadas de estabilizantes do humor, antipsicóticos, até mesmo de algum tipo de suplementação na alimentação chamado de nutracêuticos. Então é uma gama de possibilidades muito grandes que nós temos. O senhor falou de alguns medicamentos, né, entre eles a fluoxetina. O senhor acredita que o veterinário tem usado esse medicamento de forma indiscriminada? Olha, a fluoxetina, né, é um fármaco muito conhecido, né, talvez seja hoje um dos mais usados pela nossa espécie por conta do mal do século XXI, que é a depressão, que é a ansiedade, por conta dessa vida super corrida que nós vivemos hoje. E sim, a gente acredita que o médico veterinário, e muitas das vezes ele tem prescrito a fluoxetina de uma maneira indiscriminada, sobretudo em algumas doenças que não tem um diagnóstico tão simples, e aí a gente acaba levando que aquele distúrbio possa ser uma desordem de cunho comportamental. Então a gente acredita sim que a fluoxetina, tanto a amitriptilina, que também é outro antidepressivo clássico, ela tem sido usada de uma maneira indiscriminada. E qual o risco, professor, que isso traz para o animal? Olha, nós temos alguns riscos associados a esse tipo de droga, sobretudo quando a gente fala de efeito colateral, né? Então é muito comum a gente observar um efeito rebote de ansiedade ou uma sedação profunda, tremores, incontinência urinária, hipotensão arterial, que é a queda da pressão arterial. Então a gente deve reforçar que são medicamentos com uma margem de segurança não muito grande. Então seria muito adequado que cada animal que fosse fazer uso da amitriptilina, da fluoxetina ou de qualquer outra droga que a gente chama de psicotrópica fosse recomendado, fosse prescrito por um profissional da área. Ok. E nós temos muitos médicos veterinários que nos assistem agora, né? Assistem e acompanham Entre Clínicas. Eu queria trazer um pouco para a realidade deles, aqueles que pretendem se especializar nessa área. Como que está o mercado hoje da área de farmacologia? Olha, a farmacologia ela é um grande desafio e talvez seja um grande medo ao mesmo tempo do médico veterinário, porque a ciência básica, né, é uma ciência muito pesada, né, muito profunda. Então, assim, o médico veterinário hoje, que ele tem a intenção de se tornar um farmacologista, no Brasil nós não temos grandes pós-graduações lato sensu nesse sentido. Então a minha formação, por exemplo, ela foi toda voltada à parte stricto sensu, que é o mestrado e ao doutorado. Então eu fui monitor da disciplina de farmacologia na época da graduação e logo que eu concluí a graduação eu fui trabalhar com psicofarmacologia no mestrado. Então uma área muito importante, caso o veterinário ele queira se especializar, é seguir a carreira acadêmica, é fazer a parte stricto sensu, o mestrado primeiramente e depois o doutorado. Existem muitas linhas de pesquisa na maioria das universidades públicas do Brasil trabalhando com a farmacologia. E qual a importância, professor, de se especializar, nessa área? Olha, o médico veterinário ou o médico ou o fisioterapeuta que vá para a área de farmacologia, ele normalmente tem dois campos bons de atuação, que seria a docência, né? Ele virar professor e se tornar um professor, um pesquisador, ou ele trabalhar dentro de um laboratório, né? Enquanto responsável por um determinado tipo de medicamento. Então hoje eu tenho muitos colegas da época da graduação que são trabalhadores de laboratórios especializados que fabricam, né, os anestésicos, os analgésicos, por exemplo, os anti-inflamatórios. Então tem um mercado de trabalho muito legal para o médico veterinário dentro dessas indústrias farmacêuticas, tá? Sobretudo as de origem veterinária.
E se ele não tiver aptidão por trabalhar no laboratório, ele vai acabar indo para a área acadêmica, sendo professor e de repente um pesquisador. Se você se interessou em se especializar nessa área, né, pretende seguir na área tanto da pós-graduação como do stricto sensu, como o professor bem disse, o Instituto Qualitas tem aí um caminho para te indicar e eu te convido a acessar o nosso site, também ligar para o nosso 0800 725 6300 para poder ter mais informações a respeito desta área. Professor, muito obrigada. O prazer foi todo meu, Ana. E nós nos encontraremos agora num próximo Entre Clínicas. Até lá!